gente, que felicidade! Estamos em mais uma nova temporada do Pode Agir, dessa vez de cenário novo, de casinha nova, que eu ainda vou explicar pra vocês que lugar é esse muito lindo que a gente está, mas estou aqui do meu escritório novo e a gente tá muito feliz que a gente tá comemorando aqui mais um início de temporada e a gente tá indo pro episódio 23. Nossa, uma caminhada bem longa aí, já fazem um tempo produzindo podcast, que é esse conteúdo que a gente gosta tanto, tão profundo, e que a gente tem a oportunidade de trazer mulheres incríveis. E hoje eu tô com duas mulheres incríveis, médicas, lindas, maravilhosas, que vão aqui falar muito pra gente e trazer assuntos muito importantes que eu amo e que aí eu pensei assim, não, se eu amo, isso é importante pra mim, para as mulheres que me assistem também. Então, fiquem com a gente que eu vou já apresentar pra vocês quem são essas lindas. E agora, pra gente dar início a esse bate-papo, eu quero apresentar pra vocês minhas duas convidadas, Daniele Sampaio, Ângela Maria Leal. Ângela Maria ou Ângela Leal? Quem tu prefere? Ângela Maria. Ângela Maria. Eu quero muito honrar de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Vocês são maravilhosas nos que vocês fazem. Sejam muito bem-vindas. É o jeito que a gente tá aqui, ó, uma do lado da outra, né? Porque a gente... somos mulheres que agem, mulher que age, tá andando junto, de mão dada, então não precisa de muita formalidade. Não é isso? Gente, pra gente começar de fato o nosso bate-papo, eu vou pedir pra vocês se apresentarem. Eu vou começar com a doutora Ângela, porque o A veio primeiro no alfabeto e eu tenho certeza que o nome dela era um dos primeiros. Mas diz, Ângela, quem você é? Você é mãe de uma criança linda, esposa, uma filha de Deus querida, você também é médica, fala pra gente tua especialidade, o que você faz? Então, me chamo Ângela Maria Leal, sou médica endocrinologista, mãe do pequeno Fernandinho, que é o meu príncipe e minha razão de viver. E hoje o meu foco de vida, meu propósito é ajudar mulheres a viverem com mais saúde, mais leveza, por meio de programas de acompanhamento que gerenciam o estilo de vida dela nessa rotina que a gente tem de multitarefas, né? Como você falou que eu sou mãe, então eu entendo essa rotina além da questão do consultório, a demanda também como esposa, e a gente tem que ter esse olhar para o contexto de vida de cada ser humano que passa por nós, Jace. Perfeito, perfeito. A gente vai já falar sobre isso. Mas se apresenta, doutora Dani, quem você é? Eu sou Daniele, eu sou médica dermatologista. Eu trabalho com todas as áreas da dermatologia, mas o meu foco realmente é a beleza, né? O bem-estar. Ó, minha gente, a beleza. Olha pra ela, gente! Eu sou casada, os filhos estão chegando, né? Mas sou filha de Deus, sou temente a Deus. Tudo que eu faço na minha vida eu entrego a Ele. Eu tenho certeza que é por conta dele que eu estou aqui e que essa conversa será maravilhosa. Amém. A gente tem um tema aqui desse podcast para que a gente tenha uma linha de raciocínio, que é saúde e beleza. Eu entendo que a beleza impacta diretamente na autoestima, que vai impactar diretamente na nossa imagem, que vai impactar nos nossos resultados, sejam empresariais, pessoais, não importa. Mas quando a mulher ela tá se sentindo bem com ela mesma, ela vai trabalhar melhor, ela vai para a vida melhor, ela vai se posicionar melhor, ela vai até aceitar mais desafios, porque a autoconfiança dela tá em dias. E não tem como falar em autoconfiança, em autoestima, se a gente não falar de vida leve, de saúde, de bem-estar. E eu quero trazer pra ti, Dani, como que tu enxerga isso? E eu já vou começar aqui com polêmicas, porque eu sou polêmica. Mentira, não sou polêmica não. Mas existe, né, esse movimento de aceite o seu corpo, body positivo, e tá tudo bem você aceitar o seu corpo, mas a gente sabe que a obesidade é um CID, obesidade é doença, eu venho disso, né? Eu pago esse preço, então eu sei o que é você estar acima do peso, que você está no dia a dia ali com dores, muitas vezes invisíveis. E eu quero que você traga um pouco sobre isso, o que é que você enxerga disso e o que é que você escuta das tuas pacientes no teu consultório sobre a baixa autoestima em relação a estar acima do peso. Olha isso, como você trouxe, como é importante, né? E você ainda traz essa vivência, Sim. Jace. Então, só para eu explicar um pouquinho, não existe mudança no corpo sem mudança de mentalidade. É por isso que eu estou aqui sentado do seu lado hoje, para trazer vários insights poderosos para essas mulheres e quem estiver nos assistindo, para famílias. Então, obesidade é uma doença crônica, recidivante, que não tem cura, mas tem controle. Sim. E o que acontece com muitas pessoas que lidam com obesidade? Entendem que quando emagrecem, elas, digamos assim, são magras, Sim. não tem risco de recidivar. E muitas vezes voltam comportamentos que tinham antes, Sim. ou mesmo para um tratamento que vinham fazendo uso. Então, primeiro eu preciso entender o que eu tenho
para assumir a responsabilidade sobre o meu processo de gestão da minha saúde. Como eu falei para você, tudo começa com gestão do estilo de vida. O nosso estilo de vida hoje vai impactar na saúde ou no adoecimento. Então, o que acontece? Como eu falei, se é uma doença, não é escolha individual. Você não escolheu estar acima do peso. Seus pacientes não escolheram estar acima do peso, mas emagrecer é uma decisão. Uau. Eu não posso mudar a minha genética. Eu posso ter predisposição para obesidade, para doenças relacionadas como diabetes, por exemplo, mas o que eu posso fazer que depende de mim para eu não adoecer? E aí eu vou olhar para o meu contexto de vida, para aquela mãe que tem uma rotina de multitarefas, que coloca todo mundo como prioridade, menos ela. Por quê? Para que eu sirva melhor o outro, seja na minha casa, que é a minha primeira empresa, seja no meu trabalho, eu preciso primeiro me servir. Perfeito. Servir corpo, que aí o exercício físico pode ajudar, mente, né? Que aí são as emoções, eu preciso ter formas de trabalhar, de manejar o meu estresse, a minha ansiedade, numa rotina que a gente tem hoje, de correria, né? Que às vezes até se justifica. Ah, por que você não faz uma atividade física? Porque eu vivo em correria. Quem é que não tem correria hoje em dia? Todo mundo tem multitarefas. Mas quando eu coloco como importante e prioridade, eu vou encontrar um tempo. Eu costumo falar, 10 minutos é melhor do que nada. E eu preciso olhar para o meu espírito. Perfeito. Que bom que você já começou falando em Deus, né? Porque, independente de religião, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade. Como é que eu vou transbordar na vida do outro se eu não abasteço o meu espírito, a minha mente, aprendo a gerir melhor, trabalhar com as minhas emoções que vão impactar no nosso corpo também? Então eu preciso sim ter esse olhar integral para o paciente. E foi isso que me encantou quando eu conheci, além da endócrina, eu conheci ferramentas da medicina do estilo de vida, que era olhar para os pilares do estilo de vida saudável do paciente. A hidratação, que muitas vezes é negligenciada. O sono também, que muitas vezes é privado e tem gente que acha que é saudável. Ah, eu durmo 5 horas, tá ótimo, fico bem. Na verdade, você está em risco de adoecimento. Lembra da insalubridade? Sim. Tem pessoas que trabalham à noite e ganham por isso. É porque tem risco de adoecimento. Então, eu preciso ter atenção ao que eu tenho de saúde, como é que eu estou, e olhar como é que eu me imagino daqui a 10 anos se eu continuar como estou hoje. Uau. Então, eu tenho condição de melhorar? Claro que tem. Perfeito. Nós somos seres humanos imperfeitos em constante evolução. Então, que a gente aproveite a oportunidade de ter pessoas que estudaram, estão capacitadas para nos ajudar a melhorar de vida. Depois da pandemia, ainda mais, que veio essa questão da demanda por mais escuta atenta, ativa, mais acolhimento. Então, essa questão que eu falo muito no meu dia a dia, de tratamento humanizado, isso aí deve ser a base de todo atendimento de pessoas. Uau, pegar essa fala que você falou, uma vez eu escutei uma frase que ela dizia assim, Dani, você consegue controlar tudo que está ao seu redor? Não, você não consegue, tem certas coisas que você não vai controlar. E aí ele continuou numa pergunta, ele falou assim, e o que você consegue controlar? Você está controlando tudo? Que é exatamente isso. Se eu tenho tudo nas minhas mãos, né? Tenho uma ajuda nas minhas mãos para poder fazer acontecer, por que eu não uso essa ajuda? E você trazer o corpo, alma e espírito é de suma importância, porque eu acredito que não tem uma plenitude. E assim, existe uma plenitude na vida, existe você estar 100% satisfeita, mas sempre em constante crescimento, sabendo que vai ter picos e vales na vida, mas existe sim uma forma de você se sentir bem por completo. E na minha opinião, se sentir bem por completo é se você tiver o corpo, alma e espírito alinhado. Corpo, como você falou bem, precisa se movimentar. A gente precisa entender que o exercício físico, ele tem que ser regra. Ele tem que ser, tem que fazer parte. E você falou muito bem da gestão de saúde. Poxa, a gente gera tantas coisas, a gente gera nosso tempo, nosso negócio, nossa casa, nosso lar. E por que não gerenciar a nossa saúde e o nosso envelhecimento, né? A gente já falou sobre isso em consultório. Então, o que acontece? Precisa ter atividade física na tua vida. Junto com isso, na tua alma, você precisa controlar suas emoções. Na realidade, você precisa conhecer suas emoções. Você precisa conhecer de perfil comportamental, ter autoconhecimento, você entender o que te impacta, o que você é bom, o que você precisa melhorar. Porque a gente sabe que na nossa história de vida, muitas coisas impactaram a ponto de transformar isso em vícios. Vícios emocionais, mas vícios químicos e vícios em comida também. Tem muita gente que se comportamentais, sim. Comportamentais, tem muita gente que se esconde atrás ali do vício da comida, enfim, vício hoje em dia na internet, né, pornografia, a gente vê tudo isso que é por trás ali de traumas de infância ou muitos desamparos ou desamor, então você precisa ter ajuda. Por isso que muitos programas, doutora,
ele já tem esse acompanhamento com psicólogas, né? E é importante abordar essas questões emocionais, comportamentais, que vai estar impactando na tua saúde, com certeza. Exatamente. E por fim, gente, o espírito. Não tem como você não procurar ajuda onde você for. E dentro da igreja, né? Eu sou cristã, então eu deixo isso claro para vocês, mas isso é bíblico. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E assim como você cuida da sua casa, o Espírito Santo vai fazer morada ou não, entende? Né? Estar cuidando de você é você estar todo o tempo ali tendo comunhão com Deus e você estar honrando o Espírito Santo e honrando o que Ele te deu. E eu fico me perguntando assim, tanto propósito lindo das mulheres, tanto projetos lindos, sejam profissionais, sejam de vida, e elas não tiram do papel muitas vezes porque elas estão negligenciando essa parte, sabe? Então, corpo, alma e espírito é de suma importância, pensem nisso. Já que a gente falou em gerir saúde, vamos falar de gerenciamento eu ia falar de envelhecimento, né? Mas eu não quero chegar nessa parte ainda. Mas pegando esse gancho do se cuidar, cuidar da saúde física, cuidar do que você coloca pra dentro, e isso reflete 100% na sua pele. Mais uma vez eu vivenciei isso, por isso que vocês estão aqui nessa mesa. Então reflete na sua pele, reflete até no formato do seu rosto, e isso impacta, né? Porque o rosto, ele é nosso cartão postal muitas vezes, é a primeira coisa que as pessoas olham e dizem assim, nossa, olha como ela tá feliz, olha como ela tá bem cuidada, olha como a pele dela tá boa. Enfim, nós mulheres, a gente fala essas coisas. E muitas vezes a gente olha para uma mulher que se cuida bem, que está gerenciando bem a saúde dela, ela está refletindo um brilho, ela está refletindo alguma coisa que a gente nem sabe explicar. E aí, doutora Dani, eu queria muito que você falasse isso pra gente, né? Essa importância da gente cuidar, seja da nossa pele, do que a gente come, como que isso impacta dentro do seu consultório, que você escuta das suas pacientes em relação à autoestima delas. Sim. Então, Jaci, hoje a gente percebe que, e Ângela, claro, né? Então, assim, a gente percebe que a autoestima impacta muito, né? É impressionante, assim, a forma como você resolve seus problemas, entre aspas, se você tá se sentindo bem, né? Você consegue lidar com os problemas, você consegue resolver um problema muito melhor se você estiver se sentindo bem com você, com a sua pele. E ainda pegando um gancho, né, do que a Ângela falou, a gente falou também muito sobre obesidade, a influência que isso tem na nossa autoestima, né? Eu sempre fui uma criança e uma adolescente obesa, né? Eu aos 18 cheguei a 133 quilos, eu fiz já bariátrica, com 18 anos bem nova, e é impressionante o quanto isso impactava pra mim e eu não percebia, né? Então, em relação às minhas amizades, em relação às minhas inseguranças, em relação a absolutamente tudo. Então, realmente, assim, é uma transformação por completo, né? Então, não adianta eu ter a pele maravilhosa e não cuidar do restante do corpo. E aí, trazendo um pouco mais essa questão de gerenciamento, realmente é um impacto muito grande. Você viveu muito bem isso, né? Eu conheci a Jace no momento que ela estava com a pele bem difícil, uma crise de acne muito importante. E aí a gente percebia que você sempre conseguiu passar com muita facilidade o seu conhecimento, mas o quanto, eu participei de dois MQAs seguidos, e é impressionante como a transformação da tua pele te transformou como mulher, te transformou em cima do palco, né? Você tava com um brilho completamente diferente, e muito disso tem a ver com a sua autoestima, como você tava se sentindo. Não era a sua roupa, não era o sapato, não era o seu público, né, que vem cada vez ficando maior. É realmente ali a sua imagem por completo e o quanto isso impacta realmente na nossa vida, né? Então, assim, essa transformação sendo por completo, e claro, né, puxando um pouco sardinha pro meu lado também, a pele é muito importante, né? Muito, muito bom, assim, isso é algo meio cultural. A gente fala assim, tá feliz, né? Tá com a pele boa. É impressionante, né? Você tá amando, tá com a pele boa. Porque tudo isso influencia, né, a nossa alimentação. Se você tem uma alimentação muito desregrada, cheia de gordura, cheia de frituras, isso vai impactar também diretamente não só no seu corpo, mas na sua pele. Então é realmente um conjunto ali que faz a nossa autoestima como mulher mesmo, né? Perfeito. E foi legal você ter falado isso, porque eu sempre fui uma adolescente que sofri com acne. Sempre, assim, mas nada parecido com essa acne da vida adulta que eu tive um ano atrás, mais ou menos, né? Então, 6, 7 meses atrás. E eu acredito que foi muito por falta de gerenciamento de rotina na saúde, estresse. O estresse pode causar. Porque a gente, como empresária, a gente vai já trazer esse tema, a gente, como empresária, a todo momento a gente está tomando decisões. Resolvendo problemas, né? Todo momento a gente está resolvendo problemas. E eu costumo conversar muito até do meu marido, com o meu marido. O que acontece? A gente resolve problemas
dos nossos colaboradores, a gente resolve o problema dos nossos clientes, a gente está resolvendo problemas da sociedade, porque está ali a concorrência, né? O mercado está te cobrando a todo momento. Então, quem resolve empreender, ele precisa aprender a gerenciar esse estresse. Por isso que é tão importante o gerenciamento da saúde, por isso que é tão importante o gerenciamento da tua alimentação, você ter bons profissionais que ajudem isso, que te ajude nessa caminhada. E você tocou nesse ponto. Eu nunca tive problema em subir no palco ou fazer vídeos por conta da minha pele. Eu sei, não é que era muito bem resolvida, mas isso não me parava. Entende? Até porque muitas vezes não, a coragem é você ir com medo mesmo. A coragem é você fazer apesar das suas inseguranças, porque o que te paralisa no caminho são as inseguranças e o medo. Sim. E vocês concordam comigo que a nossa vida, ela sempre vai ter medos e sempre vai ter inseguranças. Então, como você tá manejando isso vai trazer um resultado na tua vida. Mas assim, é fora do normal. Eu tava conversando nos bastidores com a Dani quando eu comecei esse processo de fato colocar intenção, de fato gerenciar isso com intenção, ter cuidado mais perto com o dermatologista, que a Dani é minha dermato. As pessoas começaram a perceber e elas nem sabiam, elas nem conseguiam dizer, só falavam assim: Jássio, o que tu tá fazendo? Tu tá mais bonita. Jássio, o que tá acontecendo? Tu tá mais bonita. E na realidade eu disse pra ela, nem eu sei o que eu tô fazendo, porque são tantas coisas, eu só faço o que elas dizem que eu tenho que fazer. E eu tenho que ressaltar também que eu tenho outros médicos que me acompanham, né, profissionais de educação física, que são muito importantes. Beijo, doutora Viviane, que é minha nutróloga, que me acompanha, nutricionista que me acompanha. E enfim, eu sei que isso é pra sempre. E na realidade, eu já boto isso no comportamento dos meus filhos, sabe? Essa mentalidade de ter ali uma nutricionista junto com eles, a importância de ter um profissional de educação física, para que eles entendam que caminhar junto com pessoas que são especialistas vai fazer você ir mais longe. E pegando esse gancho, eu quero trazer para ti, Ângela, qual a importância, né, de ambientes, do contágio social, das pessoas ao teu redor estarem pensando como você pensa em relação à saúde, em relação à atividade física. Como que você enxerga isso? Olha aí, eu vou falar igual eu falo no consultório. Imagina que você está buscando ajuda para começar ali um tratamento, né, focado no emagrecimento saudável, sustentável, e você tem uma pessoa do seu lado que te incentiva a se cuidar. Você vai começar ali a implementar um novo hábito, como uma prática regular de atividade física, e aí você tem uma pessoa, vai lá, independente dela estar praticando exercício físico ou não. Aí, digamos que você tem uma outra pessoa do seu lado que você está iniciando essa busca de novo. Você já vai buscar de novo acompanhamento para não fazer nada. Vai pagar caro. Exato. Ou você já vai para atividade física pra quê? Não, mulher, vamos ali tomar umas, encontrar com as amigas e tal. Sim. Ou seja, quando eu tenho um ambiente que me proporciona, edifica a minha vida, que me incentiva a cuidar da minha saúde, a chance de eu seguir firme é muito maior. E isso serve tanto para quando eu estou iniciando bons hábitos de vida, ao mesmo tempo, principalmente na manutenção dos cuidados em saúde, né? Porque quando eu falo a questão do peso, é muito além da balança, né? A melhor é um resgate de autoestima e saúde. As minhas pacientes acabam transbordando na vida de outras, da família. Porque o que é a medicina do estilo de vida? É a ciência que atua na mudança de comportamento. Então são ferramentas ali que auxiliam o paciente e os familiares a construírem hábitos de vida saudáveis. Então, quando a mãe, a mulher quer dificultar, como é o seu caso, começa a adotar bons hábitos de vida, os seus filhos também vão começar a seguir os seus passos. Você vai ser a pessoa que vai conduzir a sua casa, que é a sua primeira e mais importante empresa. E como você já sabe que tem a questão da genética, você já está atuando na prevenção, que esse é o melhor caminho. Para prevenir não só a questão de obesidade, outras doenças relacionadas. Existem mais de 200 doenças relacionadas à obesidade. E o que mais mata a população no mundo e no Brasil é doença cardiovascular, mesmo no jovem. Então, se eu puder atuar na prevenção, por que não? Né? E hoje você já viu, as crianças estão adoecendo cada vez mais. Né? Sim. Então, não é só o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico é ótimo quando bem indicado. A gente não espera mais o paciente dizer assim, eu falhei aqui essa vai chegar, nova diretriz aí do tratamento de obesidade. Esperar o paciente, eu falhei na dieta. Não, você já atua desde o início. Se tiver indicação de tratamento medicamentoso, já atua junto com a mudança efetiva de estilo de vida. Você vai esperar complicar? Boa. Não, você vai agir desde o início, não é inércia terapêutica. Então, que bom que tem cada vez mais o quê?
medicamentos promissores, com excelentes resultados, mas entenda bem, quem está no comando é o paciente. Então o paciente precisa entender a importância do papel dele nesse tratamento que é para a vida, como você mesmo trouxe aqui. Engraçado, né? Que aí a gente volta dos casos ainda para mudança de mentalidade, porque ele precisa querer, ele precisa entender essa importância. Você trazendo isso para a mesa, eu já trago também mais uma polêmica que a gente escuta por aí sobre os medicamentos. A doutora Dani passa por isso, você passa por isso. Então hoje a gente tem a Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy, enfim, todos esses medicamentos que estão aí, como também o Roacutan para a pele. E se você for conversar muitas vezes com pessoas que não entendem o poder do Roacutan, eles vão dizer, não faz isso, porque é um medicamento muito ruim, etc e tal, pode te dar isso ou aquilo, porque a pessoa não entende, ela só escutou de alguém. Do mesmo jeito você entende, o Mounjaro vai fazer você voltar a engordar, ou esses medicamentos. Então, assim, tem uma série de falácias, mitos, que eu quero que a gente fale um pouco sobre isso, né? Quais são as principais falácias e mitos que você escuta do Roacutan? Pronto, então assim, o Roacutan, né, eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa medicação em algum momento da vida, seja numa adolescência, um filho que está precisando, ou numa acne da mulher adulta, e para outros tratamentos também que a gente não usa só para essa parte de acne, né? Então assim, normalmente quando a gente vem com a ideia do Roacutan para o paciente, muitas vezes é um baque. Não quero, vamos tentar outras medicações. Meu Deus, mas eu preciso de Roacutan, porque a gente pensa que o Roacutan é ali o último passo ali da escada, que realmente quando não tem mais jeito, entre aspas, pra pele, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem... Eu fui essa pessoa. Exatamente. Você foi essa pessoa, você pode falar assim, não, Dani, vamos tentar outra coisa. Vou ter os efeitos colaterais. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. E hoje a gente sabe, assim, o Roacutan é uma das medicações que é a isotretinoína, que ela é utilizada há muitas décadas, é uma das medicações, assim, mais antigas que a gente tem para tratamento, inicialmente que era feito só de acne, né? Mas o que a gente percebe é que ao longo dos anos mudou muito, né, o tratamento. Então hoje a gente já consegue personalizar a dose, hoje a gente já consegue diminuir bastante os efeitos colaterais. Então, por exemplo, eu conversava com a Jaston, né, já que ela falou, né, ela já falou que ela realmente utiliza essa medicação para o controle dessa acne. E a nossa preocupação era, poxa, Dani, eu tenho muitos eventos. E aí, eu vou ficar com aquele lábio extremamente ressecado, eu vou ficar assim com a pele assim extremamente sensível. Eu disse, não, vamos adaptar de uma forma que a gente consiga sua melhora, sem ter os efeitos colaterais da medicação, né? Então, assim, a gente consegue realmente uma transformação da pele. O que a gente consegue com ele, a gente não consegue com nenhuma outra medicação, com nenhum skincare, com nenhum ácido, com nenhum procedimento que a medicação faz pela gente. Agora, assim, realmente a gente precisa desse acompanhamento perto, a gente precisa dos exames ali recorrentes, né? Pra ter certeza que tá tudo bem. Mas, realmente, assim, quando não é a própria pessoa, sem querer tomar medicação, falando que não quero por conta dos efeitos colaterais, do medo, é muito às vezes das mães. Então, por exemplo, eu pego hoje por conta de mudança de alimentação, hábitos de vida, a gente tem visto cada vez mais jovens, muito jovens, né, com uma acne com um grau muito intenso, né, com um grau avançado. E hoje eu preciso usar o Roacutan em crianças praticamente, né, para adolescentes, 10 anos, 11 anos, 12 anos, né, então assim... Eu já tive paciente que eu tive que utilizar com 10 anos, por uma acne extremamente grave, intensa, mas não tinha mais não tinha mais o que fazer fora o Roacutan, né? Então, assim, tem aquele receio como mãe. Com certeza a mãe fica, meu Deus, uma medicação extremamente forte, mas é uma medicação extremamente segura, né? Quando bem utilizada, a gente tem resultados, assim, sensacionais, então vale a pena. Eu sempre abro a cabeça das pessoas em relação ao Roacutan, a isotretinoína, porque ele é sensacional. Uau, é isso mesmo. E me fala você, quais são as principais falácias, doutora Ângela, bora falar do Mounjaro, que tá na moda, né? Uma vez eu escutei assim, não foi sobre mim, tá? Apesar de eu fazer o uso também. Falaram assim, a pessoa só emagrece porque tá tomando Mounjaro, ou Mounjaro é remédio de rico, ou Mounjaro vai tomar e vai engordar tudo de novo. Fala você pra mim, o que você escuta no seu consultório sobre isso? Juntando tudo que vocês me falaram agora, é importante o quê? Profissional de confiança, acompanhamento de perto, personalizado, voltado para as reais necessidades do paciente, uma escuta atenta para conhecer o padrão de alimentação do paciente, para na hora de escolher a medicação, ser mais assertivo e
Isso se tiver real indicação. Perfeito. O que está acontecendo é o uso indiscriminado de medicamentos para auxiliar a perda de peso. E até a automedicação, colocando a vida em risco. Que bom que agora a Anvisa determinou que essas medicações, as famosas canetas emagrecedoras, dentre elas o Mounjaro, o Ozempic, agora precisam ser com retenção de receita na farmácia. Porque isso garante o quê? Que não falte para quem precisa e a segurança, menor risco, a vida de quem vai utilizar aquela medicação. Então, você falou da Mounjaro. A Mounjaro é uma medicação promissora, sim, no tratamento de diabetes e de obesidade. Agora, no Brasil, foi aprovado pela Anvisa para tratamento de obesidade, vai modificar a bula, vai trazer tanto o tratamento efetivo, né, lá em bula, pacientes com diabetes tipo 2 e tratamento de obesidade. Mas a gente precisa entender que a medicação ela é um recurso que eu tenho para ajudar os meus pacientes, que quanto mais eu conhecer a história de vida e o comportamento alimentar, comportamento, emoções do paciente, mais eu vou conseguir auxiliá-lo. Ela é só uma das medicações que a gente tem para auxiliar o tratamento de obesidade. Então, em determinados casos, vamos precisar utilizar mais de uma medicação. E quem está no comando não é o remédio, é o paciente. Então, pode ser a melhor medicação, mas se eu não fizer boas escolhas de vida e de saúde, o resultado não vai ser como é esperado. E essa questão do mito, se eu parar a medicação vai voltar tudo. Tem até o receio de utilizar a medicação por conta disso, porque pessoas que não teriam indicação estão usando, então não parece que é uma doença, não é um problema a resolver. Ou mesmo pela questão de ter esse estigma sobre os riscos relacionados ao uso da medicação. Por isso que eu falei aqui que é importante o profissional de saúde esclarecer o paciente o que ele tem, os riscos relacionados à condição de saúde dele, porque a obesidade vem com implicação de risco à vida do paciente, já diminui a expectativa de vida do paciente. Então tem que colocar na balança. Os benefícios para qualquer medicação tem que ser muito maior do que qualquer risco. O melhor medicamento é o que o paciente faz uso. Então, se você tem condição de investir isso, então, se você tem condição de investir numa excelente medicação e tem indicação do uso dela, ótimo. Isso é importante, mas como é uma doença crônica, o tratamento é a longo prazo. A questão do momento de desmame vai ser individualizada, assim como a questão do Roacutan também, com a medicação que o paciente pode precisar utilizar por um determinado tempo mais prolongado, a depender do caso. Então, o risco de efeito rebote com a parada da medicação, ele é muito menor quando se tem um tratamento a longo prazo no qual o paciente teve uma mudança efetiva no estilo de vida. Entendi. Então, o paciente jamais deve fazer uso por conta própria, sem real indicação e sem acompanhamento médico. Toda medicação deve ser sob prescrição e acompanhamento médico regular. Se é doença crônica como a acne, se é doença crônica como ansiedade, se é doença crônica como obesidade, diabetes, você precisa ter um profissional de confiança para acompanhar você para a sua vida, independente se o tratamento foi cirurgia bariátrica, independente se teve tratamento medicamentoso junto à mudança efetiva de estilo de vida, ou se não precisou de tratamento medicamentoso nem cirurgia. Você vai precisar ser acompanhado para a sua vida, porque o risco de recidiva é inerente à condição obesidade. Salve de palmas para essa mulher. Agora eu não quero falar mais das médicas, eu quero falar das empresárias. Olha, tem que falar, gente. A gente tem que falar das mulheres empresárias. Só que eu quero falar de uma forma como que isso também, como que vocês fazem impacto na vida de empresários de vocês. Então, assim, você sabe que a autoestima, que a saúde, isso impacta na vida das suas pacientes. Mas em você, como empresário, o que é que você percebe? Você se cuidando, você gerenciando a sua saúde, como que você impacta nas suas tomadas de decisão? O estilo de vida saudável ele vai impactar positivamente na clareza mental, ou seja, as decisões são mais assertivas, eu vou produzir muito mais, os resultados vão ser muito maiores a ponto de eu estar em crescimento e expansão e agenda apertada já. Sim. Então aí vem os novos desafios aí da questão do empreendedorismo. E o mais legal de tudo é que vai muito além da medicina tradicional, a gente precisa também ter outras habilidades desenvolvidas, sair da caixinha mesmo, né? Perfeito. E desenvolver habilidades que vão nos ajudar até enquanto profissionais de saúde que precisam o quê? Vender uma ideia ali para o paciente, que ele compre aquela ideia e melhore a vida dele ali também. Olha isso. Então a venda está presente na nossa vida, servindo, transformando vidas. Perfeito, Dani. E Ângela, né? Levando a palavra para a Dani. Dani, e como que você enxerga hoje o seu trabalho no sentido de que você é médica, assim como a Ângela, mas vocês sempre procurando outros cursos, outros ambientes, a gente conversa muito sobre isso nos bastidores, sobre gestão de negócio, etc e tal, e a gente sabe que a medicina cada vez mais, não basta mais você só ser médico, na realidade não tem mais nenhuma profissão que você basta ser só aquela profissão.
Porque você pode até sair um médico muito bom, mas você vai lá dar o seu plantão, vai ficar dando plantão, né, nas madrugadas. Eu acredito que no final das contas nós não queremos isso. A gente quer crescer, quer ganhar dinheiro, mas a gente quer também ter o controle da nossa vida, do nosso tempo, quer fazer as coisas que a gente ama. No final das contas, é sobre ganhar dinheiro para fazer as coisas que a gente ama. E vocês duas são pessoas que investem nisso, que investem em mentalidade, em gestão, em negócios. E eu quero que você traga pra gente essa tua experiência de entender que você tem que ir muito além da medicina. Pronto. Então, assim, eu te conheci realmente nesse momento em que eu estava buscando isso, né? Então, buscando estudar mesmo essa parte de ser empresária, de ser uma gestora, porque realmente, assim, como em muitos cursos, essa é uma cadeira que a gente não tem, né? Sim. Eu realmente não tive nada sobre empreendedorismo, sobre gestão, sabe? Então, por mais que a gente, na faculdade, nós nos formamos para sermos bons médicos, né? Pelo menos essa é o pilar. Porém, quando a gente sai sabendo dar plantão, a gente sai sabendo fazer uma consulta, mas e os bastidores, né? Como é que eu vou fazer a gestão de uma equipe? Como é que eu vou fazer a gestão de um estoque, no meu caso, né? Então, assim, isso foi uma grande pedra, né, no meu sapato. E como a gente já conversou também nos bastidores, eu venho de uma família de empresários. Minha família é toda de empresários. Meus pais são, meus tios são. E eu busquei a medicina porque eu achava que eu não tinha essa veia empresária. Então, foi assim que eu busquei a medicina. E aí eu me percebi, assim, chegou no momento da minha vida que eu me vi completamente empresário, tinha acabado de inaugurar minha clínica, sem a menor noção de gestão. E eu me vi totalmente perdida, eu comecei a buscar realmente cursos na internet, cursos presenciais, conheci, né, você, Jaci. E assim, é um mundo que eu simplesmente me vejo encantada, né? Porque eu amo esses bastidores, eu amo estar ali na gestão, como é que eu posso fazer pela minha equipe, como é que eu posso melhorar esse processo de venda. Então assim, eu jamais me imaginei estudando processo de vendas, jamais me imaginei ali vendo pré-venda, pós-venda, como é que eu posso melhorar isso, né? Então, assim, é muito importante, claro que é muito de perfis, né? A gente sabe que tem pessoas que se formam, que querem ali dar seu plantão, que querem ir pro consultório, querem chegar em casa, dormir tranquilos e pronto. Mas a gente percebe, quando você começa ali a estudar autoconhecimento, você vai se vendo, você vai se conhecendo, você vai vendo, nossa, eu não quero ser funcionário de outra pessoa, eu quero gerir, né? Então, você começa a se conhecer, você começa a perceber a necessidade disso e quando você busca, exatamente o que tu falou, quando eu vou buscar independência, né? Quando eu vou buscar independência financeira, eu quero, sei lá, eu vou escolher uma profissão que eu consiga deixar meus filhos na escola, pegar meus filhos na escola, consiga passar tempo com a família, na maioria das vezes você percebe que você tem que ter o seu negócio, né? Sim. Para isso, E você precisa realmente buscar essa independência dessa forma, pelo menos assim que eu penso, né? Independência em relação a tempo, financeiro e tudo mais. E foi nesse momento que eu busquei a estudar mesmo essa parte de gestão de pessoas, gerenciamento de tempo, gerenciamento de saúde também, que isso é importante. E é nesse momento que eu conheci a Jaci, né? Conheci a Mulher que Age. Comecei a me apaixonar ainda mais, a estudar, e aí foi por isso que eu entrei na mentoria, foi realmente para ter esse contato mais intenso, conhecer outras mulheres, e o quão é importante, né, Ângela, pelo menos assim eu vejo na nossa área médica, essa conexão com outras profissões, né? Sim. Então assim, lá temos médicas, nós somos várias médicas, mas nós temos muito mais pessoas de outras áreas. Sim. E o quão isso é importante, né? Como é diferente. Exatamente. Então, assim, a gente percebe ali muitas diferenças, né? Então, é totalmente diferente minha rotina de uma pessoa, de uma empresária que tem uma loja física, por exemplo. É totalmente diferente. Então, assim, mas a gente também percebe muitas semelhanças, né? Muitos perrengues que a gente passa no dia a dia. E essa troca de experiência. Então, assim, antes disso, meus eventos que eu conversava com outras pessoas eram congressos. Então, eu simplesmente tinha contato com outras médicas, outros médicos e, no máximo, assim, gestores de clínicas. E é muito enriquecedor esse ambiente com várias profissões, com várias pessoas de vários níveis. Se a gente está começando, tem gente que já tem empresas gigantescas. Então, assim, essa troca é muito enriquecedora mesmo. Você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou voltar ela aqui para a Ângela. Você entendeu que para você ter controle do seu tempo, você precisaria ir para ter sua clínica, sua empresa. E você, Ângela, quando você entendeu disso, não, eu quero ter minha própria clínica, como foi isso? Conta pra gente. Pandemia, 2020, né, voltando um pouquinho no tempo aí, foi o momento em que eu tive a oportunidade
de refletir. Eu conheci um colega médico no digital que já vivia do consultório particular e nesse momento eu tive que parar atendimentos porque eu atendi em regime ambulatorial. Eu atendi em 7 locais, como a maioria dos colegas, né, vem atendendo, pega o que vem aparecendo dentro da sua realidade. Eu já vim com a mentalidade que eu queria atender durante o dia, porque era o meu perfil. Então, eu não tinha perfil de atender à noite, já tinha dado os plantões que foram necessários ao longo da jornada. Então, eu queria trabalhar de segunda a sexta, como a maioria das pessoas, né? E eu me dividia durante a segunda a sexta-feira nesses diversos locais. E aí ele me fez 2 perguntas que eu achei fantásticas. Como você... O melhor médico é aquele que você encontra facilmente, que está em um local só, ou aquele que está em vários locais? Eu fiquei assim, peraí. Eu tinha parado para pensar nisso? Faz sentido. É aquele que eu encontro, né? Com uma facilidade maior. Eu sei onde é que ele está quando eu precisar. E vem cá, você se enxerga nesses locais daqui a 20 anos? Em algum desses locais? Eu falei, nenhum. Eu tenho até hoje esse vídeo lá. Que me gerou um constrangimento, um desconforto. Ali eu entendi que eu precisava agir diferente, né? E aí ele falou, pois está na hora de você buscar um espaço para você fazer o seu melhor e conseguir fazer a medicina que você acredita. Uau. Então eu entendi que eu não estava me encaixando mais nesse modelo de atendimento que prezava por quantidade, volume. Eu nunca me encaixei. Eu fui encaixada ali e tentava, na medida do possível... Comum, né, o que vocês foram apresentados. Eu tentava, na medida do possível, limitar para não perder a qualidade, mas isso me gerava um desconforto, porque eu sentia que eu tinha mais o que entregar. Eu sabia que eu podia tocar mais vidas e que a pessoa realmente saísse transformada. Mas imagina aí, uma pessoa que lida com obesidade desde a infância, ser atendida em 5, 10 minutos. Então eu precisava conhecer de fato a história de vida da pessoa, o que ela já tinha feito de tratamento, quais eram os desafios ao longo da jornada para que o tratamento fosse mais efetivo. E cada vez mais eu fui me capacitando. Além do que eu aprendi na residência, eu fui estudar a parte comportamental, os aspectos emocionais que influenciavam nessa questão de saúde. E eu precisava de mais tempo junto ao paciente. Então, peraí. E aí eu peguei as pessoas mais caras da minha vida, a minha família, os meus pais, meu esposo, digo, deixa eu colocar aqui na ponta do lápis. Eu estou aqui me posicionando no digital, porque eu entendi que ali eu estaria impactando positivamente mais vidas. O bom médico, ele tem que estar lá também, tá? Quanto mais pessoas você tocar, melhor. Não é só no consultório, lá é uma fonte de acesso à informação científica. Então, eu me posicionei melhor e eu levava pacientes para outras clínicas. E eu disse, por que não levar para a minha? Aí eu peguei o meu pai, muito racional, coloquei na ponta do lápis. Ele, faz sentido. Então, nós fomos reformar um espaço para eu começar a fazer essa medicina que é a que eu acredito e que eu estou vendo hoje, que é a que gera resultado. E eu estou muito feliz, realizada. E os meus pacientes também, muitos que eram atendidos por mim na época do convênio, vieram para mim hoje e continuam muito bem cuidados. E eu valido esse esforço e digo, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo de ter acesso a um bom especialista, porque não é todo mundo que tem. E isso faz a pessoa o quê? Realmente se comprometer, aderir melhor ao tratamento e ter melhor resultado. Então eu estou muito feliz de ter feito essa escolha, porque ela também me permitiu, além de ter tempo de qualidade com os meus pacientes, que eu amo o que eu faço, também me permitiu ter tempo de qualidade com a minha primeira empresa valiosa, que é a minha família. Engraçado você ter falado isso. Na sua fala sempre estudo científico, né? Você percebe que ela ama o estudo, ela ama o conhecimento, ela ama fazer acontecer. E diferente da Dani, que me encontrou nesse meio do caminho aí quando ela estava começando a gestão dela, você é uma pessoa que a gente conversa muito também nos bastidores, que gosta de conhecimento, de mentoria, faz curso de oratória, digital, brand, e a gente se encontrou aí nesse caminho. Mas me fala, o que faz você procurar esse tipo de conhecimento? Então, a sua fala falou, a gente precisa estar posicionada no digital. A gente sabe que vocês têm colegas da medicina que acreditam que até hoje isso é uma besteira. Mas qual foi essa tua virada de chave? Que você entendeu, olha, eu preciso usar isso ao meu favor. Eu entendi que ali era como se fosse o nosso cartão de visita. Quem não é visto não é lembrado. Então, se eu precisava que as pessoas conhecessem mais o meu trabalho, eu precisava saber como me posicionar de forma intencional, estratégica, levando o que eu tinha de conhecimento científico de uma forma mais simples, para que aquelas pessoas, sejam os colegas médicos, sejam as pessoas leigas, entendessem. E ali eu entendi que era hora de buscar ajuda, né? Ter pessoas que entendiam de brand, ter pessoas que entendiam da marketing, que é o tráfego pago, também ter essa sua assessoria, né? No ponto de vista, eu faço mentoria com a JAS também, que tem essa visão mais estratégica, voltada para a questão da mentalidade de negócio. Então, eu acredito que ninguém cresce sozinho. Então, eu venho fazendo mentorias desde 2021 e fiquei feliz de te encontrar aqui no Piauí,
Porque quando eu conheci a sua metodologia, eu digo, olha, no Piauí nós temos excelentes mentores. Não perde nada para o São Paulo, porque eu tenho uma mentora na minha área da medicina que mora lá em São Paulo e também tem essa visão como você. E eu falei, por que não somar o que eu tenho de melhor com pessoas que já vêm nessa caminhada há mais tempo e que tem resultado, né? Então eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. E através de você eu também tenho contato com outras mulheres Sim. que são de outras áreas, mas eu aprendo muito com elas também lá no grupo e por que não todo mundo se apoiar, Sim. né? Que é isso que falta também na nossa área da medicina. Eu quero, se possível, eu queria estar próximo de pessoas que tivessem essa visão fora da caixa, de poder ajudar mais pessoas através do nosso trabalho, mas valorizando também a nossa hora, o nosso trabalho, porque nós somos seres humanos e temos famílias para cuidar também. Olha aí, tô vendo um movimento acontecer aqui, hein? Tô acreditando que vai ter um movimento. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você trouxe o tráfego pago e vou trazer essa pergunta para a Dani, né? Que também foi uma dor dela, passou um tempão aí seu Instagram, que é uma ferramenta que ela usa muito bem para atração de clientes, atração de, enfim, pessoas para chegar na tua clínica. Como que você enxerga hoje o conteúdo orgânico que você faz muito bem? Você já está indo ali pro TikTok de uma forma mais intencional. Vai começar o tráfego pago aí, ela ainda não começou, mas tem que virar essa chave. Você já usa tráfego pago, perfeito. Então, o que é que você enxerga hoje que esse conteúdo orgânico trouxe para você nessa visibilidade e principalmente, Dani, nessa captação de clientes, impacto de faturamento? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você sai da faculdade, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí, e lá eu fui treinada para fazer concurso, para ser auditora, fiscal ou coisa do tipo, né? Provavelmente vocês foram treinados na faculdade para trabalhar em algum hospital ou atender, como se quiser ir para a clínica, né? Ali, trabalhar no teu horário de trabalho, atender em clínica por plano de saúde. Então a gente sabe que muitas vezes você pensa assim, nossa, mas se eu sair desse plano de saúde, como que eu vou captar clientes? Exatamente. Quem traz os clientes é o plano de saúde, eu não sei como que eu faço. E hoje você não atende por plano de saúde, certo? Você usa o digital para fazer isso. Então como foi essa virada de chave? Como que você enxerga isso? Pronto, já assim, foi muito interessante porque eu me formei, né, em dermatologia não faz muito tempo, foi relativamente recente. Mas mesmo assim, o digital é algo tão novo para a nossa profissão que eu lembro que na época da residência, há 3 anos atrás, eu tinha que bloquear os meus chefes do Instagram para eu aparecer fazendo conteúdo, porque eu era assim, nossa, ridicularizada. Meu Deus, é blogueira, fez medicina, pra quê? Tá fazendo uma residência médica, luta para passar para estar ali sendo blogueira. Então, assim, eu tinha que bloquear o pessoal para eu conseguir mostrar meu conteúdo, falar ali de forma mais leve, né? Inicialmente eu falava sem tanto, na verdade não é nem leve, era sem tantas produções, né? Eu pegava ali o celular, gravava, nunca foi um martírio pra mim gravar, aparecer, então eu sempre gostei, né? Mas assim, sempre foi um tabu, né? Médico digital, influencers, não sei o quê, justamente por isso, porque na nossa profissão a gente não foi treinado para isso, né? Nós não fomos treinados, ensinados a estar ali nas redes sociais, muito pelo contrário, era sempre um repúdio muito grande, principalmente para os mais velhos. E então, assim, mas realmente o digital, ele faz uma grande diferença na minha vida, né? Então, agora recente, eu recuperei meu Instagram há exatos 2 dias e eu percebi, assim, na realidade, eu vi o impacto que isso gera pra mim. Na agenda, na captação de novos clientes, né? Então, assim, graças a Deus, hoje eu tenho uma recorrência de clientes. Então, muitos me indicam de forma orgânica, os que já foram meus pacientes voltam para atualizar procedimentos, enfim, consultas. Mas eu percebi um impacto muito grande na captação de novos clientes, mesmo sem fazer tráfego pago, né? Então, assim, o digital hoje, gente, não tem como você não estar no digital. Não tem, exato. Hoje Então, assim, eu lembro que há muito tempo atrás, né, e é porque eu sou da área médica, mas quando alguém me indicava alguém, até que eu ia atrás do currículo, sabe onde é que a pessoa se formou, sei lá, qual a experiência da pessoa, se alguém me indicasse, eu quero um médico para os meus pais, então eu procurava sempre ali um que tivesse boa formação. Hoje não existe mais isso. Nós, sendo da área médica, nós buscamos outros colegas no Instagram, né, no digital. Perfeito. Então, assim, se você me indica uma pessoa, a primeira coisa que eu vou lá é olhar no Instagram dela, né? Perfeito. Então, hoje não é escolha, né, sua não está no digital, né, Ângela? O que pode mudar muito é o perfil, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar nas redes sociais de forma
espontânea, né? Eu gosto, se eu vou pra academia eu posto, se eu tô no consultório eu posto um pouco assim da minha família. Algumas coisas eu prefiro não postar, algumas coisas eu realmente prefiro deixar mais no off, mas muita coisa da minha vida, de forma mais leve, eu posto. Então assim, eu acredito que o que você consegue hoje ainda é escolher. Não, vou mostrar só minha área profissional, que eu já acho que você tá perdendo, né? Se você não mostrar um pouco da sua vida pessoal, claro, você pode mostrar de uma forma total, conecta 100%, sabe? Por que eu vou ficar te dizendo? Já, você tem que cuidar da sua pele, você tem que ir pra academia, porque isso faz parte, você tem que estar fazendo ali, você tem que usar creme e tal pra dormir, se você nunca me vê fazendo isso, né? Então, assim, putz, a Dani total, você tem que ser congruente com o que você prescreve, com o que você passa. Então é interessante, as pessoas se conectam. Poxa, a Dani fala pra ir pra academia, mas ela também vai. Sim. Ela que tá fazendo alguma coisa pra cuidar da pele dela. Então é interessante as pessoas te conhecerem esse outro lado também, sabe? E não só a Dani dentro do consultório. Então uma coisa que eu tinha feito recentemente, né, antes de ficar sem Instagram por um tempo, era um quadro que eu falo Dani além da dermato. Uau! E eu comecei a fazer receita, sabe? Eu comecei a ensinar um drink que eu gostava quando eu ia receber em casa, um bolo de cenoura, entendeu? E as pessoas, meu Deus, que legal! E porque isso, eu converso no consultório com as pessoas, né? Então, assim, eu converso sobre isso, as pessoas quando vão no consultório, elas conhecem uma Dani que não é só a Dani dermatologista. E eu vi o tanto que as pessoas, nossa, que legal, nunca tinha visto. E eu disse, quer saber, eu vou levar isso pro Instagram e faz o maior sucesso, sabe? Quando é que vem a próxima receita e tudo mais? Porque é isso, você precisa se mostrar além do dermatologista. Porque, gente, dermatologista é o quê? 20, 30% da minha vida, né? E, assim, você é muito mais do que dermatologista, você é muito mais que endócrino, você é muito mais que empresária, né? Então é realmente essa conexão e é um impacto gigantesco na agenda, na procura, na conexão mesmo com outras pessoas. Então hoje o digital não é mais a opção. Uau! O digital veio para ficar, na verdade, né? A gente precisa acompanhar. Ou é ponto com ou é ponto fora. Minha gente, não me esperem me ver fazendo receita no Instagram, não. Pelo amor de Deus. Não vai dar pra isso acontecer. Mas você trouxe, Ângela, um ponto muito importante, né? Que você trouxe assim, poxa, aqui no Piauí, aqui em Teresina, tem empresárias, mentoras, médicas tão boas quanto qualquer lugar do Brasil e do mundo. E eu percebo isso, que nós aqui em Teresina, nós no Piauí, a gente tem essa visão do vira-lata. Na verdade, é o nordestino. Visão do vira-lata, né? De achar que nós somos menos, achar que aqui não tem coisa boa, achar que eu preciso sair daqui para ir em São Paulo aprender coisa nova. E eu amo muito esse movimento das médicas, dos médicos se posicionando e cobrando consulta, preço de consulta que cobra em São Paulo, sabe? 800, 900, R$1.000, R$1.200, já vejo médicos cobrando isso e tá certo. Porque são pessoas que pagam preço e têm congruência nos resultados, que isso é importante, que é um ponto que eu quero trazer para vocês. Não adianta a gente ser só boa na teoria, não adianta a gente ter todos os cursos, todas as formações, se a gente não consegue alinhar essa congruência, mostrar para as pessoas que seguem a gente nossos resultados. E isso é tão assim que, no caso de vocês têm tanto pacientes, né, os clientes externos, mas os clientes internos. Então, o nosso time que está com a gente, eles precisam ver a gente como pessoas congruentes. Porque o que eu vejo de empresárias, ontem mesmo eu estava numa rodada de Mastermind que eu participo, e ela estava dizendo, eu não consigo fazer a minha colaboradora fazer o que eu mando ela fazer, e é porque tem tudo escrito, descrição de cargo, etc e tal, mas eu não consigo. E aí a gente estava debatendo o quanto que ela não tem cultura, o quanto que ela não aculturou essas pessoas. Só que no final das contas, a cultura dentro da tua empresa, a cultura com o teu time, ela se resume à tua congruência e ao resultado, é você fazer o que você fala. E as pessoas começarem a te admirar, entende? Então, assim, admiração do teu time interno para você crescer, porque essa é uma pergunta que eu quero trazer para vocês duas, né? O que é ser a médica, o que é ser empresária? Então, a admiração do teu time interno, a admiração das pessoas que te seguem, teus clientes, teus pacientes, tuas mentoradas, no meu caso, meu pessoal, meus colaboradores, que eu tenho um grupo de 40 pessoas junto comigo. Então, a gente precisa ser essas pessoas
congruentes. E só assim, de fato, que a gente vai impactar o nosso estado. Porque a gente começa impactando dentro da nossa casa, como você falou, nós como mulheres, esposas, mães, impactando no nosso ambiente de trabalho. Depois a gente impacta no mundo. A gente impacta na nossa cidade local, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Porque o que tem de pessoas que querem começar a impactar lá fora e tá esquecendo aqui dentro. Então, se a gente tem essa mentalidade de impactar na nossa cidade local, no nosso estado, talvez, né, vamos pensar assim, de uma forma mais otimistas. Aí sim a gente começa a mudar esse Piauizão que a gente tem aqui, que são de pessoas inteligentes. A medicina aqui é incrível, a medicina aqui não se fala, pessoas inteligentes, pessoas saudosas, pessoas que tratam bem. Olha como vocês são muito boas no que vocês fazem. Só que eu acredito que tem que ter mais vozes, tem que levantar mais vozes, sabe? E aí eu quero trazer esse questionamento para vocês. A Ângela como médica é sensacional. E a Ângela como empresária, como que ela está sendo? Aí a gente vai ter que olhar para outros setores, né? A parte de gestão do consultório, ter planilhas de lead para acompanhar quem está chegando, como que está sendo a conversão. Eu falei sobre programas de acompanhamento, né? Como que está sendo a experiência do meu paciente, como que está sendo a conversão, está convertendo dentro do esperado, podemos trabalhar para converter mais. Entra aí a questão do digital, você aproxima-se dos pacientes ou potenciais clientes e isso também aumenta a tua percepção de valor sobre o teu trabalho, você está contribuindo para a sociedade, então tem uma reciprocidade aí também. Tem a questão do treinamento da sua colaboradora, né? Sentar com ela semanalmente, eu sento com a minha concierge semanalmente, alinho o que precisa alinhar, vejo quais são as demandas dos nossos pacientes. Então, a primeira ouvidoria é lá com os nossos clientes, né, nossos pacientes. Então, e a atenção também à experiência deles conosco, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Um dos valores lá da minha empresa é essa excelência. Por isso que eu estou em movimentos como o seu, né? E fora também participo de outras mentorias com o objetivo de, quando você está em movimento, você tem como inovar, né? Melhoria constante, é sobre isso. Perfeito. E você, Dani? A Dani médica é maravilhosa e a Dani gestora, fala pra gente. Está em evolução. Já assim, a gente até estava conversando sobre isso também antes dos bastidores. Assim, nós sermos boas médicas, isso é obrigatório. Né? Isso não é escolha. Exato. Né? Então, assim, quando a gente cuida, né, de outras vidas, seja cuidar da autoestima, seja de uma pessoa que está ali entre a vida e a morte, nós temos a obrigação de sermos bons médicos, né? Então, assim, e eu vou ser bem modesta, né? Eu me considero uma ótima dermatologista, porque eu vou resolver sua vida. Seja você mesmo, viu? Seja você chegando com uma pereba, como as pessoas falam, e eu amo pereba. Seja você chegando com um câncer de pele, eu também vou resolver. Ou seja você querendo ficar mais linda, né? Que essa sou eu. Eu não quero nem a pereba, nem o câncer de pele, né? Então, assim, realmente, como médica, eu me considero muito boa. Não tenho problema nenhum. Eu acho que a gente não precisa ter vergonha de falar o que a gente faz bem feito, né? Sim. Mas, assim, como gestora, eu ainda estou engatinhando, posso dizer assim, mas eu já me considero muito melhor do que há alguns meses atrás, quando eu não tinha noção nenhuma, né? E assim, hoje as coisas estão mudando muito, essa parte de gestão, ela vem mudando muito, né? Com a entrada do digital, com a entrada de ferramentas que nos ajudam muito, por exemplo, semanas atrás, meses atrás, eu não sabia o que era um lead, eu não sabia o que era um CRM, eu não sabia absolutamente nada, né? Então, assim, hoje a gente tem que realmente buscar essa atualização e eu me considero ainda aí crescendo, evoluindo e espero realmente entender bem mais, porque eu acho que a partir do momento que você entende muito de gestão, você consegue, não é só gestão da sua empresa, né? Você consegue gerir pessoas muito também. Melhor pessoas, seu tempo, você consegue escalar seu negócio, né? Que eu acredito que é o que nós queremos. Então, você consegue uma qualidade de vida muito melhor do que se você simplesmente faz as coisas no escuro sem entender, né? Perfeito. Vamos falar a última pergunta, né? Já estão me dando pressão ali pra acabar, mas eu não queria acabar não, tá muito bom esse papo. Agora começou a minha hora, tava falando só da hora delas. Mas vamos falar do tempo do teu cliente contigo dentro do consultório, né? O famoso LTV, Lifetime Value, que é o tempo do cliente ali contigo na tua empresa. O que é que tu percebe, Ângela, que quanto tempo o cliente fica contigo dentro da tua empresa? 6 meses, 1 ano, ele renova? Ou tem gente que está contigo há mais de 5 anos? Os programas de acompanhamento vieram exatamente para isso.
porque os pacientes são mais cuidados, aderem mais ao tratamento, se comprometem, então já ficam com seus encontros marcados, tem melhor resultado, então fideliza mais, renova. Sim. Então os pacientes ficam comigo por mais de anos, e ali ele tem uma médica que se importa com eles e cuida deles e da família deles, então fica praticamente uma médica da família. E agora, como eu falei, como eu estou no lugar só, eles me encontram com muito mais facilidade. Perfeita. E isso é uma pergunta de empresárias, né? De empresários. Eu falo empresário porque eu falo para mulher, mas qualquer empresário. Como que eu faço para o cliente voltar? Porque às vezes o empresário está se preocupando tanto em trazer o cliente novo, mas ele não se preocupa com o cliente que ele já tem dentro da casa. Tanto segurar aquele cliente que já é dele, para quem vende serviço, como a gente, ele sempre está voltando. Mas para quem vende produto também, quando ele pensar em produto, ele voltar no teu negócio e lembrar, né? Então, essa experiência, né? Esse acompanhamento, esse pós-venda, como a Dani bem falou, ser boa médica não é uma opção, é a obrigação. E você ter um bom produto ou seu serviço não é diferencial de mercado, é tua obrigação. O que vai te diferenciar do mercado é como que tu vai acompanhar esse cliente, fazer esse pós-venda. E isso é muito importante, porque isso tem muito dinheiro na mesa. Sabe? As pessoas, elas são propícias em comprar novamente de quem elas já confiam, de quem ela já passou por uma experiência positiva. Então, muitas vezes você está se preocupando em trazer novos clientes, e será que aqueles clientes que estão ali no teu WhatsApp, ou que já se conectaram contigo, que já fizeram, estão lá esquecidinho? Às vezes não é nem porque eles estão esquecendo de ir, não é porque eles não gostam de ti, ou é porque estão indo em outro, tarefas, né? Automático. A pessoa esqueceu, e todo mundo quer ser lembrada. Assim, eu amo ser lembrada. Amo ser lembrada, porque, assim, de fato, a minha cabeça é cheia de coisas, mas eu amo ser lembrada. E você, Dani, como que você faz essa experiência do teu cliente lá? Como que você faz para o cliente permanecer com você? Pronto, já assim. Então, assim, os procedimentos, né, dermatológicos de forma geral, a gente já precisa de uma recorrência, né? Então, por exemplo, a pessoa fez uma toxina botulínica, né, que é o Botox. A gente geralmente indica ali uma recorrência a cada 6 meses. Então, assim, o que era a nossa grande dificuldade? Atualmente, né, há algum tempinho atrás, na verdade, era tudo no manual. Sim. Então, assim, né, nossas secretárias precisavam ficar olhando no sistema, quem veio há 6 meses, ficar fazendo toxina, olhar ali nas planilhas, e terminava que a gente sempre perdia muito, né? Porque, enfim, humano a gente não consegue, né? Nós somos muito falhos. E assim, eu não tinha como dar conta disso, porque eu estou ali no atendimento, né? Eu estou no operacional, a gente não tem como sair do operacional no nosso caso. E eu não tinha como ficar ali atento e tudo mais, e o próprio time também às vezes falhava nisso. Então aí nossas últimas aquisições realmente para a clínica foram sistemas que a gente conseguisse fazer realmente essa organização, né? Exatamente. Então de recorrência, a recorrência vai depender muito de cada paciente. Tem pacientes que vai para fazer uma consulta, aí é uma recorrência já menor. Pacientes que já entram para fazer procedimentos, já é uma recorrência muito maior, porque sempre tem ali uma manutenção, precisa refazer dali a algum tempo, então depende muito. Mas a maioria dos pacientes ficam pelo menos 6 meses a recorrência já é certa, sabe? Você falou uma frase, que a gente não tem como sair do operacional. Eu até gravei um vídeo sobre isso, porque de fato tem um operacional, né? Tem um tipo de operacional que ele é um operacional caro. Então, o operacional da Ângela como endócrino, você como dermato, eu como a mentora, como empresária, como consultora, é um operacional caro, porque é um operacional que está aqui dentro da nossa cabeça. Ponto. E muitas vezes a gente escuta na internet, né, de pessoas que não têm a vivência no dia a dia de empresa, de fato, de só estão na teoria, que ela diz assim, você tem que sair do operacional, você tem que sair do operacional. Ok, em algum momento você vai delegar coisas mais simples, você vai ficando com coisas mais complexas, até você começar a trazer um operacional tão bom e tão complexo como o seu, para você trazer essa escala. Isso é óbvio, né? Vai chegar esse momento. Mas não é tão fácil assim, saia do operacional, porque se você sair do operacional, a tua empresa deixa de faturar agora. Sim. Por quê? Porque a tua hora é bem cara, a tua hora não é uma hora comum, é disso que a gente está falando. Então, muitas vezes tem que ter cuidado, porque se sair do operacional são coisas que são repetitivas, que você consegue delegar, porque a gente de fato vê muitos empresários e empresárias em rotinas facilmente delegáveis, como... No caso de vocês, delegar o pós-venda, delegar a concierge, delegar o financeiro, o administrativo, até mesmo muitas vezes a gestão do estoque, até da clínica, né? Trazer uma gestora ali para aquela área, para que vocês fiquem na área de brilho e óbvio.
com tempo determinado para trazer outras pessoas tão boas como você, sejam como parceiros, sejam como sócios, ou até mesmo ali colaboradores de vocês, outros médicos. Então tem que ter esse cuidado, porque se você sai de um operacional muito caro, o teu faturamento pode baixar. Sim. Entende? Faz sentido, Faz sentido. isso? Total. Eu quero que a gente finalize esse episódio maravilhoso. Eu quero que você, Ângela, fale para as mulheres, eu quero que você fale para 2 tipos de mulheres, né? Para a mulher que está nesse processo de autocuidado, o que você tem que falar para elas. E eu quero que você fale também para essa mulher que quer sair lá do plano de saúde, essa médica que quer sair do plano de saúde, ou que quer começar a ter sua própria clínica, o seu próprio espaço, sendo médico ou não, mas enfim, muitas vezes está na área da saúde ali, assim como você teve. E o que você dá para ela, o que você pode falar para ela com a tua experiência? Então vamos lá, serve para as 2. Perfeito. Comece com o que você tem, mas comece, porque coragem não é não ter medo, é você agir apesar do medo. Sim. Então tudo tem um início e a gente valoriza muito mais a jornada quando a gente vivencia com o que a gente tem, mas a gente precisa ter acesso a conhecimentos, novas habilidades, que aí entra no caso enquanto paciente buscar quem entende mais sobre aquilo, quem estudou sobre isso, que pode te ajudar a ter mais saúde, mais qualidade de vida, longevidade saudável. Que não é só sair tomando hormônio por aí, vitaminas, Sim. Né? É exatamente gerir melhor o teu tempo, as tuas ações, teus hábitos de vida e de tua família, ao mesmo tempo em que essas colegas médicas que estão aí numa rotina do mesmo jeito enquanto paciente, numa rotina de multitarefas, achando que é vantajoso, olha isso, deixar de se cuidar, adoecer para salvar a vida do próximo, quando na verdade a gente só tem condição de se salvar e dar o caminho para o outro. A escolha, a decisão é sua, mas você pode sim criar a realidade que você deseja, tanto de saúde quanto de trabalho. E entenda bem, o seu estilo de vida vai sim impactar na tua saúde ou no teu adoecimento, no tempo que você vai viver aqui na Terra, praticando o que Deus te colocou aqui. Então, meu desejo é que você aproveite os insights ricos que tiveram nesse podcast e ajam diferente, mas agora com consciência e com intenção de mudar, melhorar a vida de cada um de vocês. Perfeito, perfeito, perfeito. Coragem é agir apesar do medo. Todos nós temos medo, todos nós temos nossas inseguranças ou os nossos questionamentos, mas estamos fazendo. E eu vou somando isso na sua fala, é você entender o que você quer, os seus sonhos. Essa semana eu dei uma aula para um grupo de farmacêuticas, eu falei exatamente isso para elas. Vocês são empresárias gigantes do Brasil inteiro, vocês têm sonhos. Vocês não têm sonhos? Sim, temos sonhos. Mas será se esse sonho, de fato, você quer mesmo? Porque muitas vezes, será se esse emagrecimento, será se esse corpo, será se esse projeto, será se minha clínica, será se eu quero mesmo? Por quê? Porque você só se movimenta quando de fato você está buscando um prazer muito forte ou fugindo de uma dor. Isso. E você tocou num ponto muito importante. Muitas médicas que estão se despriorizando para priorizar outras pessoas. E a gente só consegue cuidar muito bem do outro se a gente está se cuidando muito bem. A gente só consegue transbordar na vida do outro se a gente está cheia de autoconfiança, cheia de conhecimento, cheia de amor para dar. Então, médicas, a gente precisa de vocês muito bem, muito plenas. Dani, vamos lá. E eu quero que você fale vamos falar para as médicas também, né? Que estão nesse processo de começar a sua clínica, nesse processo da gestão, que acham que não nasceram para isso, que só são médicas mesmo. O que você poderia falar para elas? Pronto, então assim, sempre quando a gente vai abrir nossa clínica, a gente vai sair dos convênios, né? É uma transição, gente. Nenhuma transição ela é fácil, né? Você fez transição de carreira para totalmente diferente, mas... E se a gente falar que vai ser fácil, que serão só flores, nós estamos mentindo, né? Quando você vai fazer uma transição, quando você vem, por exemplo, um convênio, você vem ali com 300 pacientes no dia, né? 300 é exagero, mas você vem com, às vezes você chega a atender 50, 60 pacientes no dia. E você vai fazer uma transição para o seu particular, que você vai atender 5, 10, e no início você vai ter a agenda vazia, que é o nosso grande medo, né? Então, assim, você que ia para o consultório, para uma clínica, receber uma recepção lotada, você vai sim se deparar com uma manhã livre porque você não tem nenhum paciente para atender. Nossa. E é a grande dificuldade, né? Você respirar fundo, saber que são fases, nenhuma fase maravilhosa da sua vida
vai vir sem uma difícil antes, né? Sem uma fase difícil, sem uma agenda vazia, e você entender que é um processo, você tem que respeitar o tempo, não é de uma semana para outra que você consegue uma agenda cheia, não é de um mês para o outro que você consegue ali aumentar o seu ticket, aumentar a sua consulta de R$100 para R$1.000. Então, assim, é realmente tempo, respeite o processo, né? Saiba que todos nós passamos por isso, né, Ângela? Todos nós passamos por agenda vazia. Busque mentores. Exatamente, busque pessoas que já passaram por isso, que consiga encurtar esse tempo, mas ele é precioso, ele é necessário até para você saber, para você amadurecer, e busque esse período quando você estiver ali com a agenda vazia, faça um curso, grave seus Produza vídeos, conteúdo, né? Exatamente. Sim, Eu ia muito pro consultório, só sem ninguém, mas eu estava lá plena, fazendo vídeo lá, maravilhosa. Quem via achava que eu estava com a agenda lotada. E aí, isso faz Estava parte, na gestão do marketing. Exatamente, isso faz parte. São processos, mas que sempre vale a pena viver se realmente for para você viver o seu propósito, né? Uau, que lindo! E só vive o propósito quem não desiste. Só vive o propósito quem suporta o processo. É isso. Uau, arrasaram. Uma salva de palmas, time! Temos presentes para essas mulheres que agem. Olha, falando em mulher que age, estamos chegando no dia 7, 8 e 9 de agosto. Com a nossa imersão Mulher que Age, a melhor do Piauí, do Nordeste para mulheres empresárias. Então, espero vocês lá. Aqui é um mimo, gente, para vocês. O que temos aqui? Olha, temos garrafas. Olha, mulheres que agem, mas a gente também tem mimos das minhas outras empresas. Olha, você não vai ganhar up porque você não tem filho ainda. Quando você tiver. Olha, eu sou mulher que age, viu? Desculpa, gente. Olha aí, vai. Faço o convite também, se tornem mulheres que agem. Isso tudo é teu, Dani. Muito bem, tá bem. Deixa eu levantar. Ô, minha gente, eu pensei. Obrigada, aí, gente, coisa quantos linda. presentes. Amei. Meu baby. Obrigada, amo vocês, tá? Eu agradeço. Olha, gente, eu dizia que a minha não ia ganhar porque não ia ter filho. Isso Comprei aí, você. amiga, aqui é uma profecia pra tua vida. Aê! Boa. Tá, Gente, Deus querida. abençoe. Obrigada por esse tempo e até o próximo episódio. Foi um prazer. Beijo! Adorei. Amém. Ó, foi. Mara! E aí, Dani? Calma, Sim, é porque tá calma. Gente, eu dizia que a outra não ia ganhar, porque eu vi 2 sacolas pretas e uma. Jamais, né, time? Ele me falou lá. Parece que não conhece teu time, amiga. Na hora, não sei o que, a formação, eu falei concurso, né? Eu também fui, meus pais, eu me estudando para concurso a vida toda e eu passei, mas eu acabei não assumindo. Um bebezinho, quando todo mundo assume, eu digo, assumi o casamento falido, que eu vou entrar e já pensando em sair.